Bom dia, turminha linda! Hoje, terça-feira, dia 10/11/2020, iniciaremos o nosso dia com História. Então, abra sua apostila na parte de História, nas páginas 198 e 199 do capítulo 2, Espaços Culturais, onde estaremos conhecendo a diversidade existente nos espaços culturais. Observe aí as páginas de abertura, onde vocês vão ver algumas imagens de crianças indígenas Pataxó, comunidade quilombola Presidente Kennedy no Espírito Santo, crianças ribeirinhas de uma comunidade próxima ao rio São Francisco, no estado da Bahia, com algumas perguntinhas aí na seção Conversa Vai. Você sabe o que é uma comunidade quilombola? Quem mora nessas comunidades? Já ouviu falar em crianças ribeirinhas? Por que elas são chamadas dessa forma? Então, são algumas perguntinhas que nós vamos estar respondendo ao decorrer deste capítulo. Virando a página, nós vamos para a página 200, onde vamos ler Conversa Vem aí. As imagens de abertura mostram diferentes espaços culturais, né? Lembrando que a gente viu isso na aula passada. Os grupos apresentados nas imagens são chamados de comunidades tradicionais no Brasil. Será que essas comunidades vivem hoje em espaços urbanos, rurais ou em ambientes naturais? Você acha que é importante manter essas comunidades e as suas culturas? Explique por que você pensa assim. Então, você tem duas perguntinhas aí que você pode estar respondendo aqui nas linhas, né? Se você acha importante manter essas comunidades e as suas culturas, né? E também se essas comunidades elas vivem em espaços urbanos, rurais ou ambientes naturais. Bem, vamos acompanhar aí, junto com a leitura. Comunidades tradicionais. Então, temos aí uma menininha pensando, comunidades tradicionais? Então, vamos ver o que é isso. Existem várias comunidades tradicionais no Brasil. Elas estão aqui há centenas de anos. São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Então, vamos marcar aí, ó. Eles existem, né? Desde o começo aqui, existem várias comunidades tradicionais no Brasil. Elas estão aqui há centenas de anos e são povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Então, marque até aí. Continuando, para esses povos é impossível pensar em existência sem relacioná-la com a natureza. Então, continue marcando aí, porque toda essa informação é importante. Por isso, essas comunidades têm uma grande preocupação com a conservação da natureza e buscam manter uma relação equilibrada e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Então, isso são comunidades tradicionais. Muito bem. Na página 201, nós vamos ter aí já exemplo de uma comunidade tradicional que está aí há muito tempo, né? E vamos ver qual é essa comunidade? Então, vamos lá. Comunidades indígenas. Você sabia que as comunidades são grupos de pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras e os mesmos valores? Você sabia disso? Se não sabia, aprendeu agora, né? Então, destaque também essa frase, né? Esse parágrafo.
Você sabia que as comunidades são grupos de pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras e os mesmos valores? Então, pode estar destacando aí. Elas têm uma memória e um passado em comum e, portanto, mantêm uma relação de reciprocidade. Isso mesmo. Como será que as comunidades indígenas pensam a natureza? Então, é uma perguntinha aí. Como será que as comunidades indígenas pensam a natureza? Então, vamos lá. No capítulo anterior, falamos que os indígenas têm consciência da importância da natureza para a existência deles e, por isso, procuram ter uma relação de respeito e cuidado com o meio ambiente. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Que os indígenas, eles respeitam muito e preservam muito a natureza. É sempre bom lembrar que os povos indígenas são bastante distintos. Eles têm costumes, línguas e culturas diferentes. Porém, todos esses povos pensam a natureza da mesma forma. Para eles, ela é inseparável da vida. Ou seja, os seres humanos e não humanos pertencem ao mesmo mundo. Desta maneira, os seres vivos estão todos ligados pela natureza e dependem um dos outros. Então, você vai estar marcando aí, destacando desde a palavrinha é, sempre aqui no início. É sempre bom lembrar, até uns dos outros no ponto final aqui. Pode estar destacando tudo que são informações importantes. Agora, vamos pensar aí em duas perguntinhas. Como sua comunidade pensa e se relaciona com a natureza? Para você, a natureza é importante? Então, você pode estar pensando e respondendo oralmente aí para quem está ao seu lado. Temos aqui uma figura, né, muito bonita, de uma criança indígena ao meio à natureza. Virando a página, nós vamos para a página 202. E aqui a gente tem um trem da história. No número 1, você vai estar observando detalhadamente a pintura a seguir. Linda pintura, viu? Então, observe aí com muito cuidado, né? Observe com muita atenção para que você possa estar respondendo a as próximas perguntas que você tem aí. Então, aqui, ó. Pinte a resposta correta com a cor de sua preferência. Então, você tem quadradinhos aí, em vez de você estar assinalando com X, você vai estar pintando. A. Onde as pessoas da pintura estão? Então, você vai pintar aí o quadradinho da resposta correta. Na floresta, na cidade ou na praia? B. O que as pessoas da pintura estão fazendo? Dormindo, comendo ou trabalhando? Na página 203, a gente tem a letra C. Quantos animais aparecem na imagem? 3, 1 ou 2? E letra D. O que as pessoas estão fazendo com os animais? Comendo, brincando ou caçando? Então, todas as respostinhas você vai estar pintando o quadradinho com a resposta correta. 2 agora. Inspirado na pintura, escreva uma frase sobre a relação dos indígenas com a natureza. Então, você vai ter que pensar aí um pouquinho e escrever uma frase inspirado nessa pintura que você vai estar observando aqui na página 202, tá bom? Aqui nós temos na seção Conheça Quem É. Então, você vai estar lendo aí sobre o paulistano Milad Alexandre Mac Atala, conhecido como Alex Atala, e é o cozinheiro e chefe de cozinha mais famoso do Brasil, reconhecido e premiado internacionalmente. Atala ama a gastronomia brasileira e é um defensor da culinária regional. Isto é, ele valoriza os produtos e as receitas tipicamente brasileiras
E para ele, ninguém sabe mais sobre os produtos brasileiros do que os povos tradicionais. Por isso, a Tala tem várias parcerias com os indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclos. Esse chefe de cozinha já escreveu livros e viaja o mundo todo para divulgar os produtos das florestas brasileiras, formas de preparo e a importância da preservação das florestas. Olha, bem interessante, né? Muito bem. Virando a página, nós vamos aqui fechar na página 204 o nosso assunto de hoje na apostila. Então, aqui nós temos alimentação dos povos indígenas. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre a alimentação dos povos indígenas. Os povos indígenas tradicionais dedicam boa parte do seu tempo aos alimentos, pois precisam primeiro colher ou plantar, caçar, pescar ou criar animais. Depois precisam prepará-los. Mandioca ou macaxeira ou aipim, né? Milho, carnes de caça, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, entre outros, fazem parte da alimentação indígena. O tempo passou e o mundo se modernizou. As formas como os alimentos são produzidos também mudaram bastante. Muitas pessoas que não são indígenas passaram a usar máquinas para plantar e colher, usar grandes extensões da terra para plantar em um único produto, não respeitar o tempo da terra e até mesmo usar agrotóxicos, que são produtos químicos, nas plantações. Para produzir muitos alimentos a um custo baixo, muitas pessoas desrespeitam os ciclos da natureza, desmatam e às vezes não se preocupam com a qualidade do alimento. Já os indígenas continuam respeitando a natureza, pois utilizam técnicas que não agridem o solo, plantam produtos de qualidade e reaproveitam tudo o que o alimento oferece. Eles são um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os alimentos e a floresta. Então, marque aí, destaque aí. Já os indígenas continuam respeitando a natureza, pois utilizam técnicas que não agridem o solo, plantam produtos de qualidade e reaproveitam tudo o que o alimento oferece. Eles são realmente um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os animais e as florestas. Aqui nós temos duas figuras para fechar o nosso assunto aqui da alimentação dos povos indígenas. Aqui, algumas comunidades indígenas vendem os produtos que sobram de suas colheitas. E ao lado a gente tem existem agricultores que plantam em pequenas propriedades, respeitando a natureza também, né? Apesar de ter algumas pessoas aí que não respeitam a natureza e, em vez de respeitá-las, pelo contrário, agridem a natureza, né? A gente também tem um lado das pessoas que respeitam, né? No caso aqui da família aqui da foto, né? Que são agricultores, mas que respeitam, como os indígenas, a natureza, certo? Então, nós vamos ver aqui, nós vimos aqui os indígenas, a alimentação, que eles respeitam a floresta, respeitam os animais, né? Diferente de muitas pessoas que não o fazem, né? De forma alguma. Vimos também até aqui o caso do cozinheiro, né? Do Alex Atala, muito interessante também, que gosta de utilizar, né, a culinária dos povos tradicionais aí, das comunidades tradicionais. E faz um belo trabalho pelo mundo, né? Ele é conhecido até internacionalmente também. Deixa eu só frisar para vocês aqui, ó, que na página 201, quando a gente começou aqui, comunidades indígenas, que a gente começou a ler,
tem um ícone de realidade aumentada. Então, vou estar pedindo para vocês darem uma olhadinha lá no nosso aplicativo, tá? Essa realidade aumentada, ela vai apresentar informações sobre a presença indígena em diversas localidades do Brasil. Então, vai ser bem interessante também, certo? E aqui na apostila a gente para, então, na página 204. Na próxima aula, a gente vai conhecer uma nova comunidade, que são as comunidades quilombolas, tá bom? Então, tá ótimo. Mas, para terminar aqui, a gente terminou na apostila, mas vocês vão estar indo lá no bloquinho de fichas de vocês e vocês vão estar fazendo 2 fichinhas de história, né? A ficha número 6, que é a página 125 e 126, e a ficha número 7, que é a página 127 e 128. Na ficha 6, você vai estar completando, no número 1, você vai estar completando as lacunas com as palavras do quadro. Então, temos aí um quadro que tem várias palavras e você vai estar completando a questão A e a questão B com as palavrinhas desse quadro. No 2, você vai pintar com a cor vermelha as atitudes erradas em relação à preservação da natureza. E com um lápis verde, as atitudes corretas, certo? Muito bem, temos algumas atitudes aqui, você vai estar classificando vermelhas, pintando de vermelho as atitudes erradas e pintando de verde as atitudes corretas. Virando a página aqui, na página 126, né, verso da 125, no número 3, você vai, sobre as comunidades indígenas, você vai responder as perguntas a seguir. A. Os indígenas são iguais entre si? Sim ou não? B. Eles respeitam a natureza? Sim ou não? C. Como é a relação do indígena com a natureza? Equilibrado e sustentável, desequilibrado e poluente? D. Aqui você vai estar respondendo com um xizinho mesmo. Na letra D, você vai fazer um desenho sobre a relação entre os indígenas e a natureza. Então, você vai estar mostrando aí, da sua forma, do seu jeitinho, como é a relação dos indígenas e a natureza, ok? Na página 127, que é a ficha 7, você vai estar no número 1, circulando somente os objetos e os adereços tradicionais dos indígenas. Então, é só circular aí. 2. Um dos alimentos mais consumidos pelos povos indígenas brasileiros é a mandioca, ou a macaxeira e aipim, né? Em alguns lugares ela é conhecida como macaxeira, como aipim, né? Aqui em São Paulo a gente conhece como mandioca. Também conhecida como macaxeira e aipim, e com a ajuda de um responsável, pesquise a resposta às perguntas a seguir. Você tem o hábito de comer mandioca? B. Mandioca faz bem para a saúde? Por quê? Então, tem 2 perguntinhas aí. E na letra C, você vai estar desenhando aqui, ó. Que pratos podem ser feitos com mandioca? Escolha um e desenhe e em seguida você vai escrever na linha de baixo qual foi o prato que você desenhou com mandioca, tá bom? Na página 128, para fechar aí, no número 3, você vai observar com atenção o desenho dos indígenas a seguir e encontrar e marcar com um X. Pega uma cor aí bem que destaque bastante e faça o X encontrando os 7 erros. Então, você tem aí 2 imagens que, olhando assim, estão iguais, mas não, né? Aqui é um jogo de 7 erros. Então, encontre os 7 erros e destaque com o X de uma cor bem vibrante aí, tá bom? Prontinho. E a gente fica por aqui com história. Daqui a pouco eu volto com filosofia, tá bom, meus amores? Tchau, tchau e até daqui a pouco.